Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No nosso de olho de hoje a gente vai colocar o olho em alguns mapas e aprender um pouco melhor o que são as coordenadas geográficas. Beleza. Para que a gente entenda as coordenadas geográficas, primeiro a gente precisa entender duas coisas iniciais: o que são os meridianos e o que são os paralelos. Então, os meridianos passam pelos polos. Ele começa num polo e termina no outro, né? O principal meridiano que a gente tem é o meridiano de Greenwich, certo? Ele vai dividir a Terra em dois hemisférios: o hemisfério oriental e o hemisfério ocidental. O hemisfério oriental é esse que está do lado direito aqui do nosso vídeo. E é também, quando a gente utiliza a rosa dos ventos, ele é o hemisfério leste. Então, se você vê leste, se você vê oriente, tudo isso significa a mesma direção. Da mesma forma que ocidente é sinônimo de oeste, certo? Muito bem. E aí a gente tem também os paralelos. O principal paralelo é esse aqui, é a linha do Equador. Os paralelos são círculos cujos planos são paralelos ao Equador, que é o círculo máximo que divide a Terra no seu sentido de rotação. Ou seja, trocando em miúdos, os meridianos, na forma usual que a gente está acostumado a ver os mapas, os meridianos são as linhas imaginárias que cortam o planeta no sentido vertical. E os paralelos cortam o planeta no sentido horizontal. Lembrando, eles são linhas imaginárias, eles servem para a gente conseguir se localizar e para a gente conseguir determinar regiões dentro do nosso planeta. Os paralelos, né, possuem algumas características importantes, porque a partir dos paralelos a gente consegue determinar as zonas climáticas, a gente consegue saber quais são as áreas mais quentes e quais são as áreas mais frias do nosso planeta. Por exemplo, aqui a gente tem a linha do Equador, né? E aí a gente tem o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio é a região que possui a maior quantidade de luz do planeta, portanto, a área que a gente vai ter os climas mais quentes, os climas tropicais ou intertropicais. Da mesma maneira, a gente vai ter nos extremos, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. As duas regiões dentro desses polos são muito frias, pois recebem menos quantidade de luz. Já nesse intervalo aqui entre um círculo polar e um trópico, tanto no norte quanto no sul, a gente vai ter as áreas temperadas, né? São temperadas de luz, elas têm as estações do ano bem marcadas, né? O verão quente, o inverno frio, o outono com as folhas caindo e a primavera com as flores aparecendo. Já quando a gente observa os meridianos, eles vão nos ajudar a determinar as horas, a determinar os fusos horários. E o meridiano oposto ao meridiano principal de Greenwich, o antimeridiano, é este aqui representado por essa linha não tão linha assim, né? A gente tem ela tendo algumas deformações. Ela é a linha internacional de data. Você sabe o que é a linha internacional de data? Vou dar uma dica. Significa que em Samoa será um dia, enquanto em Tonga será outro dia. Samoa e Tonga são países da Oceania, estão lá no meio do Oceano Pacífico. Muito bem, vamos seguir. E as coordenadas geográficas, o que elas são? Elas não são os meridianos nem os paralelos. Os meridianos e os paralelos são as bases para que a gente consiga fazer isso aqui, esse quadriculado, que a gente chama de retícula geográfica, beleza? A retícula geográfica é a mesma ideia de você pegar o plano cartesiano e jogar ele na projeção do planeta. Assim a gente consegue localizar diversos pontos no planeta. Então, a gente toma como referência o zero,
da latitude o Equador. E o que é a latitude? É a distância em graus da linha do Equador, certo? Ela pode variar, conforme a gente consegue ver aqui na nossa retícula, até 90 graus para norte e até 90 graus para o sul, beleza? O zero é a linha do Equador. E eu pergunto para vocês, quem está no paralelo zero? Quais pontos? Acertou quem disse o ponto J e o ponto F. Já a longitude tem a mesma lógica, mas ela toma como referência o meridiano de Greenwich. Veja só, todos os meridianos que têm uma distância relativa do meridiano de Greenwich vão ter os seus graus medidos de acordo com essa lógica aqui, ó. Meridiano de Greenwich é o zero, a gente vai para leste até 180 graus e a gente vai para oeste até 180 graus. E aí, ó, percebam que tem dois 180 graus. 180 graus tanto aqui no leste quanto no oeste. Esse 180 graus é o mesmo ponto. E é justamente a linha internacional de data que eu mostrei na figura anterior. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos determinar as coordenadas geográficas. Lembrando, as coordenadas geográficas são a soma de uma latitude com uma longitude. Vamos letra por letra. Letra A. Qual é a latitude do ponto A? Qual é a latitude dele? A latitude dele é esta aqui, ó. Tomando como referência a linha do Equador, ele está na latitude 90 graus. Ok, latitude 90 graus. Mas essa latitude 90 graus, ela tem lá em cima também, como tem aqui embaixo. Tem lá no norte, tem aqui no sul. E aí, como que a gente faz para diferenciar uma da outra? A gente coloca latitude 90 graus sul. Tanto é que o ponto D também está, ó, numa latitude 90 graus. Mas é uma latitude 90 graus norte. E se a gente escolhe fazer também, ó, aonde está a longitude do ponto A, será qual? A longitude é tomando como referência o meridiano de Greenwich. Aqui, ó, ela está na longitude 0 graus. Então, ela é 0 graus. É 0 graus leste ou oeste, professor? Lembrando que com o meridiano de Greenwich a gente observa o leste e o oeste. E aí, qual que é? Quando é 0, a gente pode deixar apenas 0. Vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um. Agora em preto. Vamos fazer o ponto B. Ponto B. Qual é a latitude do ponto B? Vamos pesquisar. Aqui está o ponto B. A gente vai olhar a nossa latitude. Opa, 60 graus, né? 60 graus. 60 graus, ótimo. E aí, 60 graus no norte ou no sul? 60 graus no norte, né? Ó, tá no hemisfério norte. Se fosse 60 graus no sul, seria aqui. Então, ó, 60 graus norte. E a longitude? Qual que é a longitude? Vamos ver. Longitude tomando o meridiano de Greenwich como referência. Vai estar no leste ou no oeste? Vai estar no oeste. Que ponto é esse? Ponto B, 135 graus oeste. Muito bem. 135 graus oeste. Mais uma pergunta para fechar. Eu quero saber quais são os pontos que estão no hemisfério oriental. Quais os pontos estão no hemisfério oriental? Simples, a gente só precisa fazer o seguinte. A gente pega o nosso meridiano de Greenwich, tá aqui, traçado com a linha amarela, e vê quais são os pontos que estão ao oriente dessa linha. Oriente, como a gente já viu, é para este lado, é o leste. Então, no hemisfério oriental, a gente tem os pontos D, que está a 165 graus leste, o ponto G, que está a 45 graus leste, o ponto F, que está a 75 graus leste, o ponto H, que está a 150 graus a oriente de Greenwich. E o ponto A? O ponto A está no zero, né? O ponto A está no zero.
E o meio do mundo. Vocês sabem onde é o meio do mundo? Lembrando que esse meio do mundo é tomando como referência essas linhas imaginárias, né? Seria a coordenada 00. Aqui, ó. 0 graus de latitude e 0 graus de longitude. 0 graus em referência à linha do Equador e 0 graus em referência ao meridiano de Greenwich. O que será que tem na coordenada geográfica 0 latitude e 0 longitude? Você sabe o que tem? É isto, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tenham conseguido aprender e muito obrigado. Até a próxima. Tchau.